Graça e a paz do Senhor a toda a igreja do Nazareno em Cabuís, a todos que acompanham estas mensagens. Eu queria lhe reportar a você que tem acompanhado essas mensagens. Não são mensagens profissionais, mas são mensagens que a gente procura aperfeiçoar a cada dia, mas não profissionalizar. Então, sei que poderia ter todo um aparato aqui, o qual agradasse a muitos. Eu peço desculpas, mas o foco aqui é a palavra. E a ministração, ela é na medida em que você possa ter o aporte da palavra para que você faça culto doméstico. Então, eu consinto a igreja que continue assistindo lives, continue assistindo louvores, mas que faça cultos domésticos, que possa meditar com a família, e não é como o culto público que nós levamos algumas horas, ainda que seja em tempo reduzido, mas com qualidade diante do Senhor. Eu consinto a igreja que pare para meditar na palavra e reavalie as leituras da palavra sagrada, e que possa meditar e assim Deus falar ao seu coração. Gostaria de começar, como sempre o fazemos na nossa igreja, com uma palavra de oração. Vamos orar? Pai bendito, Deus amado, louvado e engrandecido é o teu santo nome. Te exaltamos e glorificamos, Senhor das nossas vidas. Não reconhecemos, não há outro nome o qual devamos nos dobrar e entregar as nossas orações que não seja o nome do Senhor. Por isto, meu Pai amado, nesta hora me coloco diante do Senhor mais uma vez, para que a eficácia não venha da expertise humana, a eficácia venha do mover do Teu Espírito, que agindo em nossos corações e no nosso entendimento, nos conceda uma palavra rema que nos alimente e que nos direcione, que nos corrija e que nos console, para a honra e glória apenas do Teu nome. O pregador, Pai amado, é apenas a boca que proclama. Seja eu, meu Deus querido, a lousa onde o Senhor escreve as verdades da Tua palavra, e nos abençoa com entendimento. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Gostaria de dar prosseguimento no Evangelho segundo escreveu Marcos, e nós havíamos parado no versículo de número 30 do capítulo de número 3. Então nós vamos passar ao capítulo 3, verso 31, Marcos 3, 31, e é o episódio que fala sobre a família de Jesus. A palavra nos declara: chegaram então seus irmãos e sua mãe. Estando de fora, mandaram-no chamar, e a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram: eis que a tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E Jesus lhes respondeu, dizendo: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e eis aqui meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Palavras do Senhor, aleluia. É um texto, um episódio curto, do verso 31 ao verso de número 35, que suscita alguma controvérsia, alguma separação de opiniões, porque algumas pessoas dizem que estes não são os irmãos de Jesus que estão com sua mãe, mas no aporte do termo hebraico para irmãos, o que a cristandade protestante tomou para si.
Quando nós falamos, por exemplo, na igreja, meu irmão e minha irmã, segundo o sangue de Jesus, nós não estamos falando de irmãos consanguíneos humanos, sangue humano, mas no sangue do Cordeiro de Deus. E então o hebreu ele entendia que quando havia a citação da palavra irmão, também era assim atribuído a primos. E a cristandade católica fala um pouco sobre isso, dizendo que aqui são seus primos. A cristandade protestante enxerga que estes são verdadeiramente os irmãos ou meio-irmãos, uma terminologia apenas para que se possa definir assim. Meio-irmãos de Jesus, porque são frutos do casamento entre José e Maria, conforme está descrito em Mateus, que declara também que Jesus é o primogênito deste casal, mesmo não tendo sido Jesus concebido por um homem, tendo sido concebido pelo Espírito Santo, enquanto Maria ainda virgem, é assim o primogênito, porque Deus legou Jesus para José cuidar dele. Coisa linda, coisa linda. A palavra diz que ele estava assentado e estava ministrando, estava se dirigindo, falando com aqueles que o seguiam, e de súbito aparece a sua família. Não aparece aqui José, é bem provável que nesta altura dos acontecimentos José já não tivesse mais vida, mas isso é algo que é apenas informação a mais. O que importa dizer que a mãe de Jesus, Maria, e os seus irmãos foram até onde ele estava, e a controvérsia reside no fato de que muitos dizem que Jesus maltratou a sua própria família, e não é verdade. Não é verdade, porque mais à frente nós vamos enxergar esta família andando com o restante da igreja. Jesus lança luz sobre o fato de que nós não estamos unidos segundo o sangue de homens comuns, como eu e você. Então, ainda que exista um seio familiar, e entendam, isso é importantíssimo para nós, existem as famílias que compõem a igreja, como diz a matemática, né? O conjunto igreja é composto de pequeninos conjuntos, que são as famílias, os Diniz, os Pereira, os Gouveia, cada um com o seu sobrenome distinto. O meu é Silveira, a minha família, cada família assim constituindo parte integrante da igreja. Jesus lança luz sobre esta interpretação, que a importância toda é fazer a vontade de Deus, o Pai. Verso 35: porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Palavras de Jesus. Ele é o primogênito dentre muitos. Na verdade, o que Jesus está querendo afirmar que não é no sangue de homens, não é no sangue de animais, os nossos laços provêm de um sangue superior, que é o próprio sangue dele, do qual mais tarde seria derramado para que assim pudéssemos ter redenção. A mensagem não é extensa, irmãos. A mensagem é bem objetiva. E eu quero aplicar ao seu coração da seguinte forma: muitos esquecem das suas famílias para viver uma religiosidade. Outros, em nome de famílias, se esquecem da palavra e da vontade de Deus. Nem uma coisa, nem outra estão corretas. Na verdade, deveríamos nos preocupar com que Deus, o nosso Pai,
nos afirme, nos declara acerca da nossa vida e dos seus eternos e excelsos propósitos. E vivermos de acordo com esta palavra de Deus para que possamos mostrar aos nossos familiares, a nossa família de sangue humano, terreno, e tudo que nós queremos é que eles também sejam a nossa família espiritual. Assim, entendemos que o ensinamento de Jesus também nos demonstra que não havia acepção de pessoa e que ele não estava colocando a sua família de maneira tal que a palavra e a vontade de Deus estivesse abaixo. Porquanto que nós poderíamos classificar, se é que a gente humanamente o faz, é que a gente poderia dizer que está Deus acima de tudo, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa igreja. Assim, nesta ordem, o mais importante para o menos importante. E não é que uma ou outra coisa não tenha a sua importância, é que nós devemos de alguma maneira observar que diante de um ou diante do outro, nós temos que colocar a palavra do Senhor, a sua vontade e a obediência a Ele em primeiro lugar. Porque a família que temos, foi Ele quem nos deu, foi Ele quem nos concedeu. O seio familiar do qual nós fazemos parte, assim o fazemos, porque o Deus soberano nos permitiu. Talvez você não consiga enxergar a soberania de Deus em algo tão simples e corriqueiro, mas a palavra nos declara, e a cada dia, se você empenhar o seu coração, você vai perceber que todas as coisas, inclusive as que perpassam pelas suas escolhas, Deus está no controle. Aleluia. Esta família da fé, que é unida e reunida no sangue de Jesus e no seu nome, tem por Pai o Deus Todo-Poderoso. Enquanto isto, o que fazemos na terra, o que vivenciamos na terra, o que temos dentro do nosso seio familiar, deve ser expressão da espiritualidade sadia na obediência à palavra de Deus e ao Deus dessa palavra. Em outras palavras, muita gente que se relaciona muito bem no seio religioso, no ambiente de trabalho, na sua igreja, mas em casa não consegue a mesma proeza. Deixe-me ser mais sucinto com você. A sua igreja começa na sua casa. As suas ovelhas estão aí do seu lado ouvindo esta mensagem com você. Eu preciso que você entenda que para que esta nossa igreja seja sadia, consiga obedecer e agradar ao Senhor e seguir o comissionamento de Deus, que é ir e fazer discípulos em toda a face da terra, na condição que nos é imposta para o nosso bairro, para a nossa cidade, nas dimensões organizacionais e estruturais da nossa igreja, uma comunidade de fé de um bairro, igrejinha, gosto de dizer isto, porque fica um pouco mais coeso. À medida em que as famílias estiverem sadias e entendam este tempo que Deus nos legou, que muitos dizem ser o fim do mundo, a pandemia, etc, etc, profetas do caos, claro, tudo está no controle de Deus, tudo faz parte do seu eterno e perfeito propósito, mas eu declaro, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E o deserto que hoje este país vive, este estado vive, é o campo fértil para que milagres aconteçam. Voltamos a vivenciar talvez o que alguns nem sabiam: seio familiar, momentos em família, refeições juntas, culto doméstico. Família, acima de tudo, são aqueles que Deus uniu. Eu sinto que você é parte integrante da minha família segundo Cristo Jesus. Eu me preocupo contigo.
ainda que não estejamos fisicamente reunidos, mas em espírito, nós estamos reunidos, todas as noites nós oramos, e eu sinto Deus e Pai conosco, aleluia. Não tenho o mesmo sangue de muitas pessoas aqui, não pertenço ao histórico familiar de muitos aqui, mas no sangue do Cristo Jesus, eu fui feito teu irmão, e vocês são para mim irmãos e irmãs. Portanto, na igreja não deve haver espaço para disputa, para contendas, para disse-me-disse. Vocês não percebem? O diabo não se preocupa mais em fazer com que as famílias, ou a família da fé, seja desfeita. Ele prefere que fique capenga, ele prefere que fique doente, porque não rendemos o que podemos render para Deus, porque não vivemos o que podemos viver, usufruir diante de Deus. Eu aprendi uma frase esta semana, estou aqui pensando nela, como empregá-la. Eu não conheci quem citava essa frase, mas uma pessoa citou, conversando comigo, conversando com outras pessoas no telefone, e eu preciso que esta frase seja dita aqui, neste sermão. Escute o que vou lhe dizer. É muito fácil ser feliz. Como diria um amigo meu que trabalhou comigo, a vida é dela, a gente é que atrapalha ela. É muito fácil ser feliz. Em Cristo você é feliz. Com Cristo você é uma família. Com Cristo você alcança e faz com que pessoas se acheguem a você pela luz do Deus Todo-Poderoso que brilha em você. Seja verdadeiramente um irmão, uma irmã, mais do que por um laço de sangue humano. Que seja você um irmão, uma irmã, no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É muito fácil ser feliz. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele o fará. Aleluia. Ser feliz não é ter tudo o que se quer. Ser feliz é saber que Deus está contigo em toda e qualquer circunstância, que Ele não nos faz apenas vencedores, mas, como diz a sua palavra, mais do que vencedores. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua casa. Que você possa meditar ainda mais essa palavra. Deixe o Espírito Santo continuar ministrando ao seu coração. Seja feliz, conforme a palavra de Deus. Seja família, conforme a palavra desse Deus maravilhoso. Deus te abençoe. Em nome